Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Eu sou Fabiano Oliveira e este é o nosso call de abertura do pregão de 24 de abril de 2012. Bom, gente, o pregão de ontem foi um pregão estranho, vamos dizer assim. Tivemos uma queda bastante forte, bastante acentuada no nosso mercado, porém o volume foi baixo, foi um dos menores volumes do mês aí. Nos últimos 3 pregões o volume foi extremamente baixo, o que gera bastante dúvidas aí com relação à consistência do movimento. E daí a gente começa a se perguntar, quando estava subindo na quinta-feira, na sexta-feira, enfim, o volume estava baixo. Ontem que caiu, o volume continuou baixo. Então, qual é a direção? Qual é o movimento correto? Para onde é que está a força? E a questão é que a gente não sabe responder essa pergunta. Ou seja, a força, para nós, ela parece não estar em lugar algum, não parece estar em lado algum. Tá? Então, muito difícil de encontrar uma definição para o que a gente está vivendo hoje no mercado. Tá? Então, essa situação é uma situação bastante delicada e, como sempre, a gente vai ter que passar por ela, como passamos por todas as outras, com bastante tranquilidade, fazendo a coisa certa, enfim, acho que não existe outra fórmula. Né, tá? O jeito é o mesmo de sempre. A gente passou para vocês ontem várias recomendações de swing trade, temos mais de 20 recomendações lá no na nossa sala virtual de swing trade. A questão é tentar aproveitar ao máximo essas recomendações de swing trade, tentar encontrar aí boas oportunidades, trabalhar com períodos maiores, com prazos maiores em ativos que estão em tendência e que não estão tão ligados ou melhor, que não estão tão diretamente ligados ao índice Ibovespa. Tá? Então, é assim, a gente está posicionado em Eternit, estamos posicionados em TIM, ontem posicionamos também a Light, enfim, estamos montando várias operações que tem dado certo. A gente está conseguindo pelo menos gerenciar todas elas. Uma boa parte delas estão estopando, mas estopando com lucro já, uma vez que o risco da operação já está gerenciado. Então, a gente está conseguindo trabalhar com bastante consistência. Eu acho que essa é a parte mais importante. Tá? Então vamos lá? Vamos dar uma olhadinha nos gráficos. Vocês veem aqui na minha tela Ibovespa diário. Então, como eu disse para vocês, atravessamos um período de bastante consolidação, de bastante enrolação. O mercado chegou a perder o fundo anterior aqui, mas voltou no dia de ontem, acabou devolvendo boa parte da queda e fechou aqui mais ou menos dentro deste limite, o que acaba sempre complicando bastante aqui a nossa vida, né? Acaba complicando bastante a nossa análise. Fica muito difícil, de fato, da gente encontrar alguma direção, da gente encontrar algum movimento consistente aqui no nosso mercado, tá, pessoal? Então, a gente recomenda fortemente que vocês fiquem de fora entre esses valores aqui, 63.369 e 60.897. Se por acaso perder isso aqui, a gente deve vir testar essa região aqui dos 60 mil pontos, que era nosso objetivo principal. A gente havia traçado 60 mil pontos lá em cima, quando ele começou a montar os pivôs de baixo. Então, uma bela análise que a gente fez lá em cima. Estamos agora corrigindo aqui e acho que tem tudo para o mercado continuar nessa zona de consolidação por mais um tempo, para daí sim a gente conseguir definir algum rumo, definir algum movimento. Tá? Então, por enquanto, vamos tentar ficar de fora dessa zona de consolidação. Nunca é bom operar a zona de consolidação. Nessa época que a gente está vivendo, então, é pior ainda, uma vez que a volatilidade do mercado está enorme, está muito difícil de operar, está muito complicado. E o que a gente pode fazer, na verdade, como eu disse, trabalhar com prazos maiores, tentar encontrar ativos que estejam em tendência e que não são tão diretamente ligados assim ao nosso índice Ibovespa. Tá? Nós temos o mercado americano, o índice Dow Jones. Ontem também deixando um candle estranho, chegou a cair forte, mais 1%, acabou devolvendo boa parte da queda aí, quase 50%, deixando aqui um candle estranho, invertido, um candle de indecisão ou qualquer coisa parecida com isso, mas acabou fechando aqui dentro dos limites deste candle anterior. Tá? Então, acabou mais ou menos sem direção, acabou complicando um pouco a nossa análise mais uma vez. E para o dia de hoje também fica difícil da gente encontrar alguma direção para seguir nesse mercado lá fora. Tá? Então nós temos aí a mínima do dia de ontem, 12.845,81. Então vamos colocar lá, 12.845,81. Então está aqui. E nós temos a máxima de ontem também, aqui na região dos
13,028,05, tá? Então exatamente aqui, por acaso romper isso aqui, a gente tem alvo aqui nos 13,131, depois aqui na máxima do ano, e perdendo essa mínima aqui, 12,845, a gente passa a ter alvo aqui na região dos 12,710. Tá? Então é isso que a gente visualiza para o dia de hoje, mas também muita indefinição, muita enrolação. O mercado está bem complicado de fazer a leitura por dia, tá, gente? Nós temos notícias sendo divulgadas. A reunião do Fed, primeiro dia, nós temos hoje o primeiro dia da reunião do Fed. Nós temos às 10 horas sendo divulgado S&P Case-Shiller Home Price, que é preços de casas nos Estados Unidos por meio de uma média móvel trimestral. Nós temos também a confiança do consumidor às 11 horas. Nós temos vendas de casas novas às 11 horas. E nós temos também lá o HFA House Price Index, que é o preço cobrado pelas hipotecas das famílias norte-americanas, baseados pelos dados divulgados das agências Fannie Mae e Freddie Mac. Tá? Então, notícias temos divulgando aí, então, às 10 horas e às 11 horas. A gente pode ter alguma movimentação maior aí por notícia. Então, hoje a agenda está um pouco mais carregada lá fora e isso pode eventualmente trazer uma movimentação para o mercado. Vamos torcer para que realmente traga, né? Então é isso aí, gente. Feita essa análise da conjuntura mais macro aí, vamos iniciar com as recomendações de compra. Começando com o Redcar. O volume está baixo, mas o volume do mercado inteiro foi baixo. Ela caiu bastante aqui já nos últimos dias. E se por acaso romper aqui 32, 38, ela pode fazer um repique com algo provável aqui na região dos R$33, tá? Então essa é a Redcar, o código dela é RDCD3. Rompendo aqui 32, 38, passa a ter alvo aqui na região dos R$33. Temos além da Redcar a Cielo, Ciel 3. Então está aqui a Cielo. Alta volatilidade no pregão de ontem a Cielo. Foi lá embaixo, afundou, acabou recuperando, acabou voltando tudo, fechando aqui em cima. Então demonstrou bastante força, apesar da volatilidade a Cielo. E rompendo aqui esse 52, a gente passa a ter alvo aqui na região dos 52,61, depois aqui na região dos 55,31, tá? Essa então é a Cielo. Além da Cielo, nós temos também a OGXP3. A OGX ontem, ela teve mais um dia forte de queda, o volume foi levemente acima da média. E para o dia de hoje, rompendo essa máxima aqui de R$13,12, ela passa a ter alvo aqui na região de 14,25, tá? Então é uma operação de repique em diário. A gente pode aproveitar esse repique no intraday e manter posições para swing trade é algo muito perigoso. A gente comentou isso na aula de ontem com o nosso amigo Cleber Cancian, tá? Então, muito complicado manter posição para swing trade num ativo que está em tendência de baixa tão forte quanto a OGX. Mas de qualquer forma, se alguém pegar e conseguir trabalhar um preço médio muito bom nela, só se conseguir ficar abaixo de 12,60 como stop aí sim, aqui em 12,59. Tá? Não está em recomendação lá na sala de swing trade, enfim. Só se você conseguir um excelente preço médio, conseguir deixar ela lá abaixo dos 12,60 com stop daí em 12,59. Tá? Além da OGX, nós temos também a MMX M3. Também ontem cedendo no início do pregão, fechando praticamente na máxima, recuperando muito bem. E agora, rompendo aqui esses 9,70, a gente passa a ter alvo aqui nos 9,83, depois aqui na região dos R$10. Tá? Então essa é a MMX, o código dela é MMXM3. Rompendo aqui 9,70, alvo em 9,83, depois em 9,98. Além da MMX, nós temos também aqui a Brasil Foods, BRFS3. Então está aqui a Brasil Foods, dando uma oportunidade para quem não pegou esse rompimento aqui. Ela continua muito bonita, rompendo aqui 34,67, tem alvo aqui na região dos 35,37, que é o grande ponto de compra dela. Aí rompendo isso aqui sim, alvo em 36,06, depois aqui em 36,83, finalmente 37,48 e 38,67. É recomendação de swing trade, que está muito interessante aqui no semanal a Brasil Foods, e dá para tentar trabalhar ela aqui já um preço médio, alguma coisa assim, caso ela desenvolva no dia, caso apresente algum volume.
dá para a gente tentar antecipar esse sinal de semanal aqui na região dos 35 e 37. Tá? Então essa é a Brasil Foods. Com a Brasil Foods nós encerramos então as recomendações de compra do dia. Vamos então às recomendações de venda. BVMF3, BMF Bovespa, fechou na mínima, montou pivô de baixa no pregão de ontem, apesar do volume baixo, que gera dúvidas aí com relação à consistência do movimento, mas de qualquer forma, perdendo aqui os 10,67, passa a ter objetivo aqui na região dos 10,50, depois aqui dos R$10. Tá? Então essa é a BMF Bovespa, o código dela BVMF3. Nos interessamos por ela, perdendo aqui 10,67 com alvo em 10,50, depois em R$10. Tá? Além da BMF, nós temos também a Gol, de novo nas recomendações de venda. O papel simplesmente não para de cair. Sacanagem que ela veio me estopar aqui neste momento, na semana passada. Eu tinha uma posição de Gol vendida lá nos R$13,80. Maravilhosa posição. E estopei na semana passada aqui nos 11,29, com aquela alta de 11% que ela teve no dia. Né? Então, sacanagem faz parte do jogo. Voltou a cair, já está lá embaixo de novo. Então, perdendo aqui 9,75 a Gol. A gente passa até alvo nela aqui em 9,40. Depois aqui em 8,86. Deixa eu tirar minha imagem da tela para facilitar a visualização de vocês. Então está aqui Gol. Perdendo 9,75. Alvo aqui na região dos 9,40. Depois em 8,86, que são as mínimas lá de 2011. Além da Gol, nós temos também aqui a MRV E3, tá? Não gostei nada de colocar essa recomendação para vocês. Deixei lá uma recomendação de cuidado enorme em negrito no relatório matinal para vocês. E por que eu não gostei? Justamente em função disso aqui, tá, gente? Nós temos aqui perdendo 11,63. Ela fica muito bonita, com alvo aqui na região dos R$11, tá? Então perdendo 11,63, alvo lá nos R$11. A questão é a seguinte, ela teve um gap muito forte, teve uma queda muito violenta no dia, aí acumulando ao fim do pregão 4,3 de queda, só que o volume foi baixo, e isso gera muitas dúvidas. Então, vendas só a partir de 11,63, não tentem vender antes, é muito perigoso. Ela pode inclusive deixar um belo de um contra-ataque e voltar a subir, isso é absolutamente normal, tá? Então o volume foi baixo, a gente recomendou de qualquer forma, mas tenham muito cuidado nessa movimentação aqui, pode ser muito perigoso. Tá? O mesmo vale aí para a PDG, tá? PDG-R3, apesar de que na PDG o volume foi acima da média, então é bastante consistente, também consistente, coerente com aquilo que ela vem fazendo aí nas últimas semanas. Né? Então a PDG perdeu aquele fundo lá de 2009, que era o 4,55, ontem 5,5% de queda, e agora perdendo os 4,50, gente, a gente já vai buscar agora, o próximo alvo dela é lá na região aqui dos R$3,18, que é um topo lá também de 2009, tá? Então tá virando mico também aí a PDG, já cedendo muito forte, tá? Então perdendo 4,50, alvo lá nos 3,18, perdão. Com ela nós encerramos então as recomendações de venda. Vamos dar uma olhadinha então nos contratos da BMF. Não está nada bonito os contratos de BMF, está muito difícil a gente operar. Recomendamos ficar de fora aí dentro desses valores aí, 246, 221. Não está movimentando o contrato, esse é o contrato de café, perdão, café arábica, vencimento em setembro de 2012. Não está movimentando, está absolutamente consolidado aí já desde o mês passado. Perdão. Então, a gente recomenda que vocês continuem de fora desse contrato até observar movimentos mais consistentes. Tá? Temos o contrato de milho aí rompendo esses R$25, dando então uma possibilidade de uma operação comprada, com alvo aqui nessa região dos R$25,90, R$26, a região das médias móveis do diário. O contrato de milho vem de vários pregões consecutivos de queda, consolidou um pouquinho aqui embaixo, e hoje rompeu os 25, tá? Só que o movimento dele no intraday já está bastante estranho, ele rompeu e está na mínima do dia. Tudo bem, está corrigindo, é normal, mas dá para a gente acompanhar um ativo que está em tendência, um contrato que está em tendência, e pode ficar interessante, tá? Então, rompendo 25,01, passa a ter alvo aqui na região dos 25,90.
Além aqui do contrato de milho, nós temos o boi gordo BGI K12 com vencimento em maio de 2012. Ontem a gente teve aí um pregão de bastante indecisão no contrato de milho. E o dia de hoje estamos trabalhando em forte alta. Só que, gente, está muito difícil, né? Dá sinal, volta, fecha negativo, enfim. Então vamos ficar de fora. Apesar de estar deixando um candle muito bonito no pregão de hoje, vamos ficar de fora, porque ele está muito volátil. Observem que ele veio corrigindo, deu um sinal de compra aqui, estopou todo mundo, deu um sinal de compra aqui, estopou todo mundo, deu um sinal de compra aqui, fechou praticamente na mínima. Então está muito complicado operar esse contrato, tá? Vamos ficar de fora, aguardando aí movimentos mais consistentes, tá? Temos também aqui o contrato de dólar, o mini contrato de dólar, também trabalhando em alta volatilidade, sobe num dia, cai no outro, sobe de novo, fecha na mínima, enfim. Está muito difícil de operar, então também vamos recomendar ficar de fora. Não vamos nem traçar pontos de interesse, vamos esperar realmente entrar em tendência, para daí a gente conseguir tentar encontrar, tentar visualizar aí movimentos mais consistentes no contrato, tá? Nosso mini índice WIN M12, com vencimento em junho de 2012, a gente tem trabalhando aqui também dentro dessa grande região de consolidação, está pior até do que o nosso Ibovespa, não conseguimos uma movimentação consistente desde o comecinho do mês de abril. Então observa como o mês de abril foi horrível para day trade, foi parecido com o mês de fevereiro, uma grande consolidação. A gente entrou aqui o mês deixando um candle de absoluta indecisão, aí um gap com pouca movimentação, depois um invertido, aí mais um gap com pouca movimentação. Aí cedemos bem, daí foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pregões consecutivos de consolidação, aí um pregão com gap invertido. Então está realmente muito difícil. Fiquem de fora desse contrato também, até observarmos movimentos aí mais consistentes, tá? Vamos ver o que o pessoal pergunta no chat lá. O nosso amigo Guerra pede lá JBSS3. Então tá aqui a JBS, Guerra. Eu não falei dela, cara, porque ela tá numa região de bastante enrolação aqui. Olha o semanal dela que você vai ver que está muito complicado. Não dá para recomendar absolutamente nada dentro desses valores aqui. É um movimento grande, é uma amplitude bastante grande, 6,97, 8,29, mas não dá para recomendar nada aqui nesse meio termo, aqui nesse meio do caminho. Tá? Então, por isso que eu fiquei de fora dela. O volume dela não foi expressivo pelo tamanho da queda de ontem. Assim, foi na média o volume dela, mas para cair 6,3%, tinha que ter um volume aqui dessa ordem, de 50, 60 milhões. Tá? Então o volume dela ontem não foi um volume espetacular. Então, só vou recomendar a venda dela perdendo aqui R$7. Antes disso, para mim, é movimentação de volatilidade, não vale a pena a gente tentar aproveitar. Freitas pergunta da Elet 6, da Elet 6. Freitas, olha só, a Elet, tá? A gente analisou ela ontem aqui na sala, ela pode dar um ponto de entrada aqui nos 22,58, tá? Então, ela já deu sinal aqui no semanal ontem, na verdade, quando rompeu aqui 22,49. Só que isso aqui é um repique de semanal de um ativo que vem de uma falha de topo enorme aqui nesse período semanal, tá? Então você pode visualizar aqui, falhou esse topo, perdeu linha média, atingiu o objetivo que era aqui, certo? E agora, cara, eu não gosto, mas é a minha opinião, tá? Eu não gosto de operar repique em swing trade, eu gosto de operar a tendência. Ultimamente a gente tem visto aí as operações de repique que a gente tem montado, elas não estão dando certo, não tem funcionado. O que a gente está fazendo é entrando em repique de diário e posicionando no semanal, mas repique de semanal eu não acho interessante, eu acho bastante perigoso, tá? Então, por isso que eu não recomendo entrar na Elet 6. Ela pode desenvolver, aliás, ela deve desenvolver. Tá? Ela tem espaço para corrigir um pouco. Mesmo porque no diário ela está ainda um pouquinho esticada, mas ela já vai encontrar resistência na região aqui dos 23. Então, eu não recomendo realmente entradas nesse papel para swing trade. Não acho que vale a pena. Tá? É isso aí, pessoal. Encerramos, então, assim as nossas recomendações. Voltando ao nosso índice futuro, a gente está trabalhando agora dentro dos limites aí do pregão de ontem, tá? Então não temos por enquanto nenhuma tendência, estamos enrolados, bastante enrolados. A gente abriu testando máxima de ontem, estamos corrigindo, mas estamos ainda dentro dos limites do candle de ontem. Se romper a máxima de ontem, que é lá 62,510, a gente passa a ter algo aqui na região de 64,105. Mas tudo isso dentro da consolidação, então deve ser movimento difícil, volátil, enfim.
O mercado americano está trabalhando neste momento com uma alta aí de 0,15%. Deixa até eu ajustar, tentar conectar novamente. Vamos ver se estava correto aqui. Exatamente a 12.892 pontos, com uma alta aí de 0,047. Então, operando absolutamente estável aí o futuro americano, sem direção, não rompeu máxima de ontem, não rompeu mínima, e está trabalhando aqui numa grande consolidação, montou um pivô de alta e agora montou um pivô de baixa. Tá? Então, absolutamente volátil e consolidado também o futuro americano. Mais uma vez, pessoal, vou ter que encerrar o call recomendando cuidado para vocês. Eu quero que chegue logo o dia em que eu vou dizer para vocês que hoje não precisa ter cuidado, vamos trabalhar forte, porque o dia deve ser bom, mas não é o que a gente espera para hoje, tá? Então, mais uma vez, a gente espera um dia muito difícil, com pouco volume, com pouca movimentação, pelo menos na abertura, tá, gente? Talvez até depois das notícias aí, pode ser que alguma coisa se defina. Mas antes disso, a gente deve enfrentar bastante dificuldade, deve enfrentar bastante consolidação e não tem muito o que a gente fazer. É só manter a cabeça fria, tentar não perder dinheiro nesses movimentos voláteis aí, manter a consistência, filtrar bem os ativos que a gente vai operar, encontrar aí boas oportunidades e com certeza ter mais um dia vencedor aí, certo? Então é isso aí. As recomendações de swing trade já estão todas lá na sala. Já enviei por e-mail para todo mundo também. Deem uma olhadinha lá, tá bem legal. Já montamos a Light ontem. Vamos torcer para que continue desenvolvendo aí e tentar buscar mais entradas interessantes aí ao longo da semana, tá? Então é isso aí. Um abração a todos, aos alunos do curso ao vivo até daqui a alguns minutos. Aos demais, um grande abraço. Até amanhã, pontualmente 9h30, em mais um call de abertura da Interinvest. Até lá.